Antônio olha para a filha coberta de graxa no chão do galpão e diz: pelo menos serve para isso. Ele não sabe que está desprezando a pessoa errada. Marina esconde um talento que ninguém na vila imagina. Quando o vizinho rico vê o que ela faz com aquelas mãos, tudo muda completamente. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que o talento não tem gênero e que todos merecem uma segunda chance, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O sol ainda não tinha nascido completamente quando Marina já estava no chão empoeirado do depósito da fazenda. Suas mãos pequenas, mas calejadas, estavam cobertas de graxa preta, enquanto ela tentava encaixar uma peça no velho trator que seu pai, Antônio, insistia em usar até quebrar. Era a terceira vez naquela semana que o motor parava, e como sempre, era ela quem tinha que consertar. O cheiro de óleo velho e metal enferrujado já fazia parte dela tanto quanto o próprio sangue que corria em suas veias. Marina tinha 25 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de rejeição nas costas. Seus olhos castanhos eram bonitos, mas sempre baixos, evitando o olhar de qualquer um que passasse. O cabelo escuro estava sempre preso num rabo de cavalo simples, sujo de graxa, e suas roupas eram as mesmas há anos, remendadas tantas vezes que era difícil lembrar como eram originalmente. Ela não era feia, mas a forma como se escondia, como se encolhia diante do mundo, fazia com que ninguém realmente a visse. E era exatamente assim que seu pai queria. Antônio apareceu na porta do galpão naquela manhã, com a mesma expressão de desprezo que Marina conhecia desde criança. Ele era um homem alto, de ombros largos, mas os anos de bebida e jogo tinham deixado marcas profundas em seu rosto. Os olhos eram duros, vazios de qualquer afeto, e a boca estava sempre torcida num meio sorriso cruel. Ele observou Marina trabalhar por alguns segundos antes de falar. Pelo menos serve para isso, murmurou, virando as costas enquanto contava algumas moedas na mão. Marina sentiu o nó familiar apertar sua garganta, mas não disse nada. Nunca dizia nada. Apenas apertou mais uma porca com força, como se pudesse transferir toda a dor que sentia para aquele pedaço de metal. Ela sabia que essa era sua única utilidade aos olhos dele. Afinal, não tinha nascido homem, não servia para herdar a fazenda, e não era bonita o suficiente para arranjar um bom casamento que pudesse salvar as finanças da família. A história de Marina era triste desde o começo. Sua mãe havia falecido no parto de um irmão que também não sobreviveu, e desde aquele dia, Antônio nunca mais foi o mesmo. Ele não via Marina como uma filha, mas como um lembrete constante do que havia perdido. O filho homem que nunca veio, a esposa que se foi. Marina cresceu sabendo que era uma decepção ambulante. Enquanto outras meninas da vila aprendiam a bordar, cozinhar e se arrumar para encontrar um marido, Marina passava as tardes no galpão, desmontando motores velhos que encontrava no ferro velho da região. Ela tinha uma curiosidade natural por máquinas, uma habilidade que vinha de dentro, como se seus dedos soubessem exatamente o que fazer antes mesmo de seu cérebro processar. Aos poucos, com livros emprestados do único posto de gasolina da vila, ela foi aprendendo tudo sobre mecânica. Motores, sistemas hidráulicos, transmissões, nada escapava de suas mãos habilidosas. Mas essa habilidade, que poderia ter sido motivo de orgulho para qualquer pai, para Antônio era apenas mais uma aberração. Menina não mexe com essas coisas, ele dizia sempre que passava pelo galpão. Você devia estar procurando um homem que te aguente, não brincando com ferro velho. Os peões da fazenda riam quando ele falava assim, e Marina fingia não ouvir. Mas cada palavra era como um corte profundo que nunca cicatrizava. Antônio a mantinha trabalhando na fazenda sem pagar um centavo, dizendo que era sua obrigação como filha. Ela acordava antes do sol nascer, consertava o que quebrasse, cuidava do gado quando necessário, e ia dormir quando a lua já estava alta no céu. Não tinha amigos, não tinha vida social, não tinha nada além daquele pedaço de terra que a engolia um pouco mais a cada dia. A situação piorou drasticamente quando Marina descobriu por acaso os planos do pai. Era uma noite quente de verão, e ela tinha voltado do galpão mais tarde que o normal. Ao passar pela janela da sala, ouviu vozes. Antônio estava conversando com um homem que ela reconheceu como Osvaldo,
um pecuarista rico da região. A fazenda vai ser sua por um bom preço, dizia Antônio, a voz embriagada. Preciso quitar umas dívidas e sumir daqui. Já cansei dessa vida. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele ia vender a fazenda. Ia pegar o dinheiro, quitar as dívidas de jogo que tinha espalhadas pela região e abandoná-la sem nada. Ela não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém. Naquela noite, Marina chorou pela primeira vez em anos. Chorou em silêncio, deitada no chão frio de seu quarto minúsculo, sabendo que seu próprio pai a estava condenando ao abandono. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Você já sentiu que alguém na sua família te tratava como se você não tivesse valor? Como se tudo que você fizesse nunca fosse bom o bastante? Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Quero saber se vocês entendem o que Marina estava passando. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela continuou trabalhando, consertando, cuidando, mas agora com um peso ainda maior no peito. Ela tentou, de forma tímida, conversar com o pai sobre os planos dele. Uma tarde juntou toda a coragem que tinha e perguntou: Pai, é verdade que o senhor vai vender a fazenda? Antônio virou o rosto lentamente para ela, os olhos injetados de raiva. E o que você tem a ver com isso? Essa terra é minha, faço o que quiser. Ela tentou insistir, dizer que não tinha para onde ir, mas ele a interrompeu com um grito que ecoou pelo galpão. Você é um peso morto, sempre foi. Devia ter morrido no lugar de sua mãe. As palavras foram como um soco no estômago. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou cair nenhuma. Apenas voltou para debaixo do motor, as mãos tremendo enquanto segurava a chave inglesa. As semanas se arrastaram. Antônio ficava cada vez mais ausente, passando os dias na vila, provavelmente bebendo e jogando o pouco dinheiro que ainda tinha. Marina trabalhava em silêncio, sabendo que cada dia poderia ser o último naquela terra. Ela pensava em fugir, mas para onde? Não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. Pensava em pedir ajuda, mas quem ajudaria uma mulher sem família, sem recursos, sem nada a oferecer? A vila inteira a via como a filha estranha do Antônio, a que mexia com máquinas em vez de procurar um marido. Ninguém se importaria se ela desaparecesse. Foi nesse momento de desespero total que o destino decidiu intervir. Era um sábado de manhã quando o trator quebrou novamente. Dessa vez, bem na entrada da propriedade vizinha, a fazenda dos Almeida. Marina estava carregando um fardo de feno que Antônio tinha vendido para o vizinho, e o motor simplesmente morreu no meio do caminho. Ela desceu, pegou sua caixa de ferramentas velha que sempre carregava e se deitou no chão quente para ver o problema. O sol queimava forte, a terra grudava em suas roupas suadas, mas ela estava tão acostumada com aquilo que nem percebia mais. Seus dedos trabalhavam rápido, identificando o problema com a facilidade de quem fazia aquilo havia anos. Foi então que uma sombra cobriu a luz do sol. Marina olhou de lado e viu um par de botas de couro caro, limpas e bem cuidadas. Seu coração acelerou. Ela sabia de quem eram aquelas botas. Rodrigo Almeida. Rodrigo era conhecido em toda a região. Aos 35 anos, ele era dono da maior e mais próspera fazenda das redondezas. Diziam que era um homem justo, mas duro, que não tolerava preguiça nem incompetência. Marina tinha ouvido as histórias, mas nunca tinha chegado perto dele. Agora, ali estava ele, agachado ao lado dela, observando em silêncio enquanto ela trabalhava. Marina sentiu o rosto esquentar, não pelo sol, mas pela vergonha. Ela estava suja, suada, com roupas rasgadas, certamente parecendo exatamente o que os outros diziam que ela era. Uma aberração. Esperou que ele fizesse algum comentário condescendente, que oferecesse ajuda como se ela fosse incapaz. Mas o que veio foi diferente. Você sabe o que está fazendo, disse Rodrigo. E não era uma pergunta, era uma afirmação, um reconhecimento. Marina parou por um segundo, surpresa, e olhou para ele. Rodrigo tinha cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos claros e penetrantes, e uma expressão séria, mas não cruel. Ele não estava olhando para ela com desprezo ou pena. Estava olhando com algo que ela nunca tinha visto direcionado a si mesma: admiração. Sim, senhor,
Marina respondeu baixinho, voltando a trabalhar. Já conserto há anos. Rodrigo ficou ali, observando cada movimento dela. Não disse mais nada, apenas assistiu enquanto ela identificava o problema, trocava uma peça danificada por outra que tinha na caixa e religava o motor. O trator voltou à vida com um ronco saudável e Marina se levantou, limpando as mãos na calça já suja. Pronto, disse ela, evitando olhar diretamente para ele. Rodrigo se levantou também, e pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu realmente vista. Tenho um problema, disse ele, a voz calma. Um equipamento novo chegou desmontado na minha fazenda. Ninguém aqui sabe como montar. Você poderia dar uma olhada? Marina piscou, confusa. Aquilo não podia ser verdade. Ele estava pedindo ajuda dela? Eu não sei se posso, senhor. Meu pai... Eu falo com seu pai. Rodrigo a interrompeu. É só uma tarde. Pago pelo seu tempo. A ideia de ser paga por fazer o que amava era tão estranha para Marina que ela quase riu. Mas algo na expressão séria de Rodrigo a fez aceitar. Tá bom, ela sussurrou. O que era para ser uma tarde rápida se transformou em algo muito maior. Marina chegou na fazenda de Rodrigo e foi levada até um galpão enorme, limpo e organizado, cheio de equipamentos modernos. No centro, desmontado, estava uma colheitadeira importada. O tipo de máquina que ela só tinha visto em revistas velhas do posto de gasolina. Seus olhos brilharam. Rodrigo a observou enquanto ela circulava a máquina, tocando as peças com reverência, estudando o manual que estava jogado no chão. Pode levar o tempo que precisar, disse ele, e saiu, deixando-a sozinha. Marina trabalhou por horas. Esqueceu da fome, da sede, de tudo. Suas mãos dançavam pelas peças, encaixando, ajustando, testando. Era como se ela tivesse nascido para aquilo. Quando o sol começou a se pôr, a colheitadeira estava montada e funcionando perfeitamente. Rodrigo voltou ao galpão e ficou impressionado. Como você aprendeu isso? Ele perguntou, genuinamente curioso. Marina deu de ombros. Livros, prática. Gosto de entender como as coisas funcionam. Rodrigo sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você tem um talento raro, desperdiçado na fazenda do seu pai. As palavras foram como um soco, mas não de dor, de esperança. Rodrigo não deixou Marina ir embora sem antes fazer uma proposta que mudaria tudo. Eles se sentaram num banco perto do galpão, o céu tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol, e ele falou com uma seriedade que Marina nunca tinha ouvido direcionada a ela. Preciso de alguém para cuidar da manutenção dos meus equipamentos. Tenho tratores, colheitadeiras, sistemas de irrigação, tudo. Você faria isso melhor que qualquer homem que já trabalhasse aqui. Marina sentiu o coração disparar. Não sei se meu pai deixa, senhor. Rodrigo acenou com a cabeça. Eu converso com ele. Ofereço um salário justo, uma casa aqui na propriedade para você morar e liberdade para trabalhar. O que acha? Marina queria gritar que sim. Queria abraçar aquele homem e agradecer por finalmente alguém a ver como mais do que um peso morto. Mas o medo a paralisou. Ele não vai deixar, ela disse baixinho. Ele precisa de mim lá. Rodrigo olhou para ela por um longo momento. A porta está aberta quando você quiser atravessar. Não vou forçar nada. Mas saiba que você merece mais do que vive agora. Marina assentiu sem conseguir falar e voltou para casa com o coração partido entre esperança e terror. Cá entre nós, querido ouvinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Para o vídeo, 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar da Marina. Aceitaria a oferta mesmo com medo do pai? Ou ficaria na fazenda por segurança, mesmo sofrendo? Vai nos comentários e compartilha o que você faria nessa situação. Porque a decisão que ela vai tomar é a mais difícil da vida dela. As semanas seguintes foram de pura agonia. Marina voltou à rotina da fazenda do pai, mas agora tudo parecia ainda mais insuportável. Cada humilhação, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo pesava mais porque ela sabia que poderia estar em outro lugar. Rodrigo cumpriu sua palavra e foi conversar com Antônio, mas a resposta foi exatamente o que Marina esperava. Ela não vai, disse Antônio bêbado, rindo na cara de Rodrigo. Preciso dela aqui. E outra, que homem ia querer uma empregada que parece um moleque? Rodrigo tentou argumentar, ofereceu até pagar a Antônio pelo trabalho dela, mas o velho se recusou.
Era questão de controle. Ele não queria que Marina fosse feliz. Queria que ela ficasse ali, sofrendo, pagando por um crime que nunca cometeu. O crime de ter nascido mulher. Marina ouviu a conversa escondida e sentiu a esperança morrer um pouco mais. As coisas pioraram drasticamente após aquela visita. Antônio, furioso por Rodrigo ter oferecido algo a Marina, começou a tratá-la ainda pior. Ele quebrava suas ferramentas de propósito, jogava comida no chão para que ela limpasse, gritava e xingava sem motivo. Uma noite, após uma discussão sobre o jantar que ela tinha preparado, Antônio ficou violento. Ele empurrou Marina contra a parede, o hálito fedendo a cachaça, e gritou que ela era uma ingrata, que devia ter vergonha de sequer pensar em abandonar o pai. Marina tentou se defender, mas ele a empurrou novamente, e dessa vez ela caiu no chão, batendo o ombro com força. Ele então pegou a caixa de ferramentas dela, a única coisa que ela realmente possuía, e jogou tudo no chão, quebrando metade das peças. Esquece essa ideia idiota de trabalhar fora. Ele cuspiu as palavras. Você não vai a lugar nenhum. Naquela noite, Marina tomou a decisão mais importante de sua vida. Esperou Antônio desmaiar bêbado na sala, pegou uma mochila velha, colocou o pouco que tinha de roupas, algumas ferramentas que sobraram e o livro de mecânica que mais amava. Olhou para trás uma última vez, para aquela casa que nunca foi um lar, e sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era tristeza pela partida, era alívio misturado com terror do desconhecido. Ela caminhou pela estrada de terra até a fazenda de Rodrigo. Eram quase 3 da manhã quando ela bateu na porta da casa principal, tremendo, com os olhos inchados de tanto chorar. Rodrigo abriu a porta em poucos minutos, ainda sonolento, mas quando viu Marina ali, entendeu tudo. Ele não fez perguntas, não pediu explicações. Apenas disse, entra, você está em casa agora. E aquelas palavras simples fizeram Marina desabar em lágrimas pela primeira vez em anos. Lágrimas de alívio, de esperança, de finalmente ser acolhida. Rodrigo mostrou a Marina uma casa pequena, mas confortável, afastada da casa principal. Tinha um quarto, uma cozinha simples, um banheiro limpo e, o mais importante, era dela. Descansa hoje, ele disse na porta. Amanhã te mostro a oficina e conversamos sobre o trabalho. Mas agora só descansa, você está segura aqui. Marina entrou naquele espaço pequeno e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Ela tomou um banho quente, coisa que raramente podia fazer na casa do pai. Vestiu uma roupa limpa e se deitou numa cama com lençóis macios. Chorou até dormir, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de renascimento. Os primeiros dias na fazenda de Rodrigo foram de adaptação. Marina acordava cedo, ainda com o hábito de anos trabalhando para o pai. Mas agora havia uma diferença. Ela queria trabalhar. Rodrigo a levou até a oficina que seria dela. Era um galpão organizado, limpo, com ferramentas novas penduradas nas paredes, peças catalogadas em prateleiras e espaço suficiente para trabalhar em qualquer equipamento. Os olhos de Marina brilharam. É tudo meu? Ela perguntou, quase sem acreditar. Tudo seu, Rodrigo confirmou. Você cuida da manutenção de tudo aqui na fazenda. Qualquer coisa que quebrar, é com você. Te pago no final do mês. E se precisar de alguma peça ou ferramenta nova, é só pedir. Marina mal conseguia processar. Estava sendo tratada como uma profissional, com respeito, com dignidade. Era mais do que ela jamais havia sonhado. Os dias se transformaram em semanas. Marina trabalhava com dedicação, consertando o trator, ajustando sistemas de irrigação, fazendo manutenção preventiva em todas as máquinas da fazenda. Os outros funcionários, inicialmente desconfiados de uma mulher na oficina, rapidamente passaram a respeitá-la quando viram a qualidade do trabalho dela. Rodrigo visitava a oficina com frequência, não para supervisionar, mas para conversar. Ele perguntava sobre o trabalho, trazia água fresca nos dias quentes e, aos poucos, começaram a compartilhar histórias. Foi assim que Marina descobriu que Rodrigo, apesar de todo o sucesso, carregava suas próprias dores. Ele tinha sido casado, mas a esposa o deixou 3 anos atrás, levando consigo a filha de 5 anos. Ela não queria a vida no campo. Rodrigo contou uma tarde, sentado num banco enquanto Marina trabalhava num motor.
Disse que eu amava mais a fazenda do que a ela. Talvez tivesse razão. Agora só vejo minha filha 2 vezes por mês, quando ela me deixa. A tristeza em sua voz era palpável. Marina, pela primeira vez, sentiu que podia se abrir também. Contou sobre a mãe que nunca conheceu, sobre os anos de rejeição, sobre o pai que a via como um fardo. Rodrigo ouvia em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Você merecia ter sido amada. Qualquer pai de verdade teria orgulho de uma filha como você." Aquelas palavras simples fizeram algo dentro de Marina se curar um pouco. Era a primeira vez que alguém reconhecia seu valor. Os meses passaram e a conexão entre eles cresceu. Não era só profissional, havia algo mais, uma compreensão mútua, uma solidão compartilhada que começava a se transformar em companhia. Rodrigo começou a passar mais tempo na oficina, ajudando Marina quando ela precisava segurar uma peça pesada, trazendo café durante as pausas e rindo das histórias que ela contava sobre motores que consertou na vida. Uma noite, eles estavam trabalhando juntos para consertar a colheitadeira antes da safra. Era tarde, a lua estava alta no céu e a única luz vinha das lâmpadas fracas do galpão. Estavam lado a lado, ajustando um eixo complicado, quando suas mãos se tocaram ao pegarem a mesma ferramenta. O momento se estendeu e, pela primeira vez, Marina não desviou o olhar. Rodrigo estava olhando para ela de uma forma diferente, não com pena, não com condescendência, mas com algo que ela tinha medo de nomear: admiração, desejo, algo mais profundo. "Marina", ele disse baixinho, a voz rouca, Mas ela não deixou ele terminar. Num impulso que veio de algum lugar profundo dentro dela, Marina se aproximou e o beijou. Foi um beijo hesitante no começo, cheio de medo e insegurança. Mas Rodrigo correspondeu com uma ternura que fez o coração dela derreter. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. "Eu devia ter feito isso semanas atrás", Rodrigo admitiu, sorrindo. Marina sorriu de volta, um sorriso verdadeiro, livre, feliz. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu bonita. "Agora me fala sinceramente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que alguém que passou a vida inteira sendo rejeitado pode realmente encontrar o amor verdadeiro?" Pausa aqui por um segundo e vai nos comentários contar se você acha que Marina merecia essa segunda chance ou se é tarde demais para quem foi tão machucado. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. O relacionamento entre Marina e Rodrigo floresceu de forma natural. Não era apressado nem desesperado. Era construído em cima de respeito, admiração e uma conexão genuína. Eles passavam os dias trabalhando lado a lado e as noites conversando na varanda da casa dele, planejando o futuro, compartilhando sonhos. Rodrigo contava sobre a vontade de expandir a fazenda, de implementar técnicas mais modernas, e Marina contribuía com ideias sobre como melhorar a eficiência dos equipamentos. Ela se sentia ouvida, valorizada, amada. Pela primeira vez em 25 anos, Marina estava vivendo, não apenas sobrevivendo. Mas a felicidade nunca vem sem desafios. 3 meses após Marina ter deixado a casa do pai, Antônio apareceu na fazenda de Rodrigo. Era um sábado de manhã, e Marina estava na oficina quando ouviu a voz dele gritando no pátio. Seu sangue gelou. Ela saiu devagar, limpando as mãos num pano, e viu o pai ali, mais magro, mais sujo, mais bêbado do que nunca. Rodrigo já estava parado entre eles, os braços cruzados, a postura protetora. "Você vai voltar para casa agora", Antônio gritou, apontando para Marina com um dedo trêmulo. "Eu sou seu pai. Você tem obrigação de cuidar de mim." Marina sentiu o medo antigo tentar tomar conta, mas algo era diferente agora. Ela não estava mais sozinha. "Não vou voltar", ela disse, a voz mais firme do que esperava. "Você nunca me tratou como filha, nunca me amou. Eu não te devo nada." Antônio ficou vermelho de raiva. Avançou em direção a ela, mas Rodrigo se moveu mais rápido, bloqueando o caminho. "Você não vai tocá-la", ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça clara. "Saia da minha propriedade agora, ou eu chamo a polícia." Antônio cuspiu no chão. "Ah, é? E o que você vai fazer, seu..." Ele xingou Rodrigo, mas não conseguiu terminar a frase porque Rodrigo o empurrou para trás com força. Antônio cambaleou
e caiu sentado no chão de terra. Tentou se levantar e partir para cima de Rodrigo, mas nesse momento, 2 dos funcionários da fazenda apareceram, atraídos pelo barulho. Eles seguraram Antônio pelos braços, impedindo que ele fizesse qualquer movimento. "Soltem eu! Isso é sequestro! Ela é minha filha!" Antônio berrava, espumando pela boca. Marina deu um passo à frente, tremendo, mas determinada. Olhou para o pai nos olhos e disse algo que havia guardado por 25 anos. "Você nunca foi meu pai. Um pai de verdade protege, ama, apoia. Você só me usou e me humilhou. Eu não sou mais aquela menina com medo." Acabou. As palavras saíram com uma força que ela não sabia que possuía. Antônio parou de se debater por um segundo, surpreso, e então começou a rir. Uma risada amarga e cruel. "Você acha que ele te ama? Ele só te quer porque é conveniente. Ninguém nunca vai te amar de verdade. Você é feia, é estranha, é..." "Chega!" Rodrigo o interrompeu, a voz cortante como uma navalha. "Você tem 10 segundos para sair daqui antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. 1, 2... Antônio, vendo que estava perdendo, cuspiu no chão mais uma vez e se virou. "Você vai se arrepender", ele gritou por cima do ombro. "Quando esse aí te largar e você não tiver nada, vai ver que eu tinha razão." E então, ele foi embora, cambaleando pela estrada. Marina desabou. As pernas falharam e ela caiu de joelhos no chão, soluçando. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela imediatamente, puxando-a para um abraço apertado. Ele se foi. "Você está segura. Eu não vou deixar ele voltar." Ela chorou contra o peito dele por longos minutos, liberando anos de dor, raiva e medo. Quando finalmente se acalmou, Rodrigo a ajudou a se levantar e a levou para dentro da casa. Eles se sentaram no sofá e ele segurou as mãos dela entre as suas. "Marina, eu preciso que você saiba uma coisa", ele disse, olhando nos olhos dela com intensidade. "Eu te amo. Não por conveniência, não porque você conserta minhas máquinas, mas porque você é a pessoa mais forte, corajosa e brilhante que já conheci. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você." Marina não conseguiu responder com palavras. Apenas se jogou nos braços dele e deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade pura. Os meses seguintes foram de reconstrução. Marina floresceu de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ela expandiu a oficina, começou a oferecer serviços de manutenção para outras fazendas da região, e sua reputação cresceu rapidamente. As pessoas que antes a ignoravam agora vinham até ela pedindo ajuda, impressionadas com sua habilidade. Rodrigo apoiou cada passo, nunca tentando controlar ou diminuir seu sucesso. Ele estava genuinamente orgulhoso dela. Eles se tornaram uma equipe em todos os aspectos da vida, trabalhando juntos, planejando juntos, sonhando juntos. A filha de Rodrigo, Laura, começou a visitar mais frequentemente, e Marina criou um vínculo especial com a menina. Laura a chamava de Tia Mari e adorava passar tardes na oficina aprendendo sobre motores e ferramentas. Era uma família que Marina nunca imaginou ter. 8 meses após Marina ter deixado a casa de Antônio, Rodrigo fez a pergunta que mudaria tudo. Era uma noite de sábado. Eles estavam jantando na varanda da casa principal, observando as estrelas no céu limpo do interior. Rodrigo estava mais nervoso do que o normal, mexendo com o guardanapo, evitando o olhar dela. Marina percebeu e perguntou: "Tá tudo bem?" Ele respirou fundo e então se levantou, estendendo a mão para ela. Marina aceitou, confusa, e ele a levou até o centro do gramado. Ali, sob a luz da lua, ele se ajoelhou. Marina sentiu o coração disparar. "Marina", ele começou, a voz embargada de emoção. "Você entrou na minha vida quando eu achei que estava condenado a ficar sozinho para sempre. Você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível construir algo verdadeiro. Eu não quero que você seja apenas minha mecânica ou minha namorada. Eu quero que você seja minha sócia, minha parceira em tudo. Quero construir um futuro ao seu lado, como iguais." Ele tirou uma caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas bonito. "Mas mais importante, Marina, eu quero que você seja minha esposa. Casa comigo?" Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Sua voz saiu trêmula, mas firme. "Sim,
Sim, eu caso. Rodrigo se levantou e a beijou, e naquele momento, sob o céu estrelado, Marina finalmente entendeu o que significava ser amada de verdade. Mas Rodrigo não tinha terminado. Ele puxou outro envelope do bolsão e entregou a ela. Abre, ele pediu com um sorriso. Com as mãos tremendo, Marina abriu e encontrou documentos legais. Eram papéis de escritura. Metade da fazenda agora é sua, Rodrigo explicou. Não como presente, mas como reconhecimento do que você já construiu aqui. Você transformou este lugar, aumentou a produtividade, criou um negócio próspero. Isso é seu por direito. Quero que sejamos sócios de verdade, não só no papel, mas em tudo. Marina não conseguia parar de chorar. Pela primeira vez na vida, alguém não apenas a via, mas a valorizava pelo que ela realmente era. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas linda na própria fazenda. Não havia muitos convidados, apenas os funcionários da fazenda que tinham se tornado amigos, alguns vizinhos, e Laura, que foi a daminha mais orgulhosa do mundo. Marina usou um vestido branco simples, com o cabelo solto pela primeira vez em anos, e estava radiante. Quando Rodrigo a viu entrando, conduzida por seu funcionário mais antigo, que se ofereceu para entregar a noiva, ele teve que segurar as lágrimas. A cerimônia foi emocionante, e quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro, as respostas foram firmes e cheias de certeza. Naquele dia, Marina não era mais a filha rejeitada de Antônio. Era Marina Almeida, esposa, sócia, empresária e, finalmente, dona de seu próprio destino. Mas e quanto a Antônio? A história dele tomou o rumo que sempre pareceu inevitável. Sem Marina para consertar suas máquinas e cuidar da fazenda, tudo desmoronou rapidamente. As dívidas de jogo que ele tentava esconder explodiram e os credores vieram cobrar. Em menos de 6 meses, a fazenda foi tomada para pagamento de dívidas. Antônio acabou morando numa casa alugada na vila, vivendo de bicos e da boa vontade de alguns conhecidos. Ele nunca procurou Marina novamente, talvez por orgulho, talvez por vergonha. A filha que ele desprezou a vida toda estava agora próspera e feliz, enquanto ele definhava sozinho. Alguns diziam que era justiça, outros que era triste. Marina preferia não pensar muito sobre isso. Ela tinha perdoado, não pelo pai, mas por si mesma, para poder seguir em frente sem o peso do rancor. Pausa aqui por um segundo. Deixa eu te perguntar. Você acha que Antônio mereceu o que aconteceu com ele? Ou você sente pena de alguém que acabou sozinho por causa das próprias escolhas? Para o vídeo, 1 minutinho. E me conta nos comentários o que você acha sobre segundas chances para pessoas que machucaram tanto os outros. Será que todo mundo merece perdão? O primeiro ano de casamento de Marina e Rodrigo foi de puro crescimento. A oficina de Marina se expandiu tanto que ela precisou contratar 2 ajudantes para dar conta de todos os serviços. Ela se tornou referência na região, conhecida como a melhor mecânica de equipamentos agrícolas em quilômetros de distância. Fazendeiros vinham de cidades vizinhas especificamente para que ela cuidasse de suas máquinas. O negócio, que começou como uma oficina simples, se transformou numa empresa próspera, gerando emprego e renda. Marina, que passou a vida acreditando que não servia para nada, agora era respeitada e admirada por todos. Mas o que mais a fazia feliz não era o sucesso profissional, era o lar que tinha construído. Laura passou a visitar a fazenda cada vez com mais frequência. A ex-esposa de Rodrigo, vendo o quanto a filha era feliz ali e o quão bem Marina cuidava dela, concordou em aumentar o tempo de visitação. Laura tinha agora 9 anos e adorava ajudar Marina na oficina, usando ferramentas pequenas e aprendendo sobre motores. A menina chamava Marina de madrinha, mas em particular, quando as duas estavam sozinhas, ela sussurrava "Mãe Mari", e isso derretia o coração de Marina toda vez. Rodrigo observava as duas juntas e sentia uma felicidade que não experimentava há anos. Sua família, que estava quebrada, agora estava completa de uma forma que ele nunca imaginou. 2 anos após o casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia a pegou completamente de surpresa. Ela estava na clínica da vila, para um exame de rotina, quando a médica deu a notícia com um sorriso. Marina ficou em choque, sentada naquela cadeira fria, processando a informação. Ela,
que tinha passado a vida achando que nunca seria mãe, que nunca teria uma família, agora carregava uma vida dentro de si. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de alegria absoluta. Quando contou para Rodrigo naquela noite, ele a pegou no colo e girou com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Laura, ao saber que teria um irmãozinho ou irmãzinha, pulou de alegria e imediatamente começou a fazer planos. A fazenda inteira celebrou a notícia. Os funcionários organizaram uma festa surpresa e, pela primeira vez em toda a sua vida, Marina se sentiu parte de algo maior, de uma comunidade que a amava e torcia por ela. A gravidez foi tranquila e Marina trabalhou na oficina até o 8º mês, quando Rodrigo finalmente a convenceu a descansar um pouco. Ela passou as últimas semanas na varanda, costurando roupinhas de bebê com Laura, lendo livros sobre maternidade e conversando com Rodrigo sobre como seria a vida com mais um membro na família. Eles transformaram um quarto da casa em um berçário lindo, pintado de amarelo claro, cheio de bichinhos de pelúcia que Laura insistiu em comprar. Quando finalmente chegou o dia do parto, tudo aconteceu rápido. Marina entrou em trabalho de parto numa manhã de domingo, e ao meio-dia já estava no hospital da cidade vizinha. Rodrigo não largou sua mão nem por um segundo, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Às 3 da tarde, nasceu um menino saudável, de olhos claros como o pai, e cabelos escuros como a mãe. Eles o chamaram de Miguel. Segurar Miguel nos braços pela primeira vez foi a experiência mais transformadora da vida de Marina. Ela olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito e fez uma promessa silenciosa. Ele nunca se sentiria rejeitado, nunca questionaria se era amado, nunca carregaria o peso de não ser bom o bastante. Ela seria para ele a mãe que nunca teve e quebraria o ciclo de dor que havia marcado sua própria infância. Rodrigo, ao lado dela, também fez sua promessa. Seria o pai presente que sua filha precisava e daria a Miguel tudo o que um menino merece: amor, segurança e liberdade para ser quem quisesse ser. Quando Laura entrou no quarto do hospital e viu o irmãozinho pela primeira vez, ela chorou de emoção. Ele é perfeito, ela sussurrou, tocando a mãozinha minúscula de Miguel. Naquele momento, Marina olhou ao redor para seu marido, para sua enteada que amava como filha, para seu filho nos braços, e finalmente entendeu o que significava estar completa. Os anos seguintes foram de pura felicidade. Miguel cresceu forte e saudável, com a risada fácil do pai e a curiosidade incansável da mãe. Quando completou 4 anos, já estava na oficina com Marina, mexendo em parafusos com ferramentas de brinquedo, fascinado por tudo que tinha motor. Laura, agora adolescente, dividia seu tempo entre a casa da mãe biológica e a fazenda, mas todos sabiam onde estava seu coração. Ela ajudava Marina nos finais de semana, não mais na oficina, mas no escritório, cuidando da parte administrativa do negócio que havia crescido tanto. A empresa de Marina, que ela batizou de Oficina Almeida, empregava agora 8 pessoas e atendia fazendas de 5 cidades diferentes. Ela era uma empresária respeitada, mas nunca perdeu a essência. Ainda colocava a mão na graxa quando necessário, ainda amava o cheiro de óleo de motor e o barulho de uma máquina funcionando perfeitamente. Rodrigo, por sua vez, expandiu a fazenda com as melhorias que Marina implementou. A produtividade aumentou tanto que ele conseguiu comprar terras vizinhas e a fazenda Almeida se tornou uma das mais prósperas da região. Mas o que ele mais valorizava não era o sucesso financeiro. Era o fato de que construiu tudo isso ao lado da mulher que amava, como parceiros iguais. Ele nunca tomava decisões importantes sem consultar Marina, e ela fazia o mesmo. Eram uma equipe em tudo, e esse respeito mútuo era a base sólida de tudo que construíram. As noites na varanda continuaram sendo seus momentos favoritos, agora com Miguel adormecido entre eles e Laura tocando violão baixinho, criando memórias que durariam para sempre. 5 anos após o nascimento de Miguel, Marina recebeu uma ligação que não esperava. Era do hospital da vila, informando que Antônio havia sofrido um problema de saúde grave e estava internado. Ela ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. A enfermeira explicou que ele tinha dado o nome dela como contato de emergência e que estava pedindo para vê-la. Marina desligou o telefone e ficou parada na cozinha, olhando pela janela, pensando.
Rodrigo, percebendo sua perturbação, se aproximou. Era sobre seu pai? Ela acenou com a cabeça. Ele quer me ver. Rodrigo segurou as mãos dela. Você não precisa ir se não quiser. Não deve nada a ele. Marina pensou muito naquela noite. Parte dela queria simplesmente ignorar, seguir em frente como se aquele homem nunca tivesse existido. Mas outra parte, a parte que havia crescido e curado, sabia que precisava fazer aquilo, não por ele, mas por si mesma. No dia seguinte, Marina foi ao hospital sozinha. Pediu a Rodrigo que ficasse com Miguel, dizendo que precisava fazer aquilo sozinha. Quando entrou no quarto e viu Antônio, ela quase não o reconheceu. O homem que um dia pareceu tão grande e assustador, agora estava pequeno, frágil, encolhido na cama de hospital. Ele tinha envelhecido décadas em poucos anos. O cabelo completamente branco, o rosto marcado por linhas profundas de sofrimento e arrependimento. Quando viu Marina, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio, ele sussurrou a voz fraca. Marina se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo distância. Vim porque você pediu. O que você quer? Antônio fechou os olhos por um momento, reunindo forças para falar. Eu queria pedir perdão. Eu sei que não mereço. Sei que fui o pior pai que alguém poderia ter. Passei esses anos pensando em tudo que fiz com você e a vergonha me mata a cada dia. Marina ouviu em silêncio. Não sentiu raiva nem tristeza, apenas uma espécie de paz distante. Por que você me tratou daquele jeito? Ela perguntou. A pergunta que carregava havia anos. Antônio abriu os olhos e havia dor genuína ali. Porque eu estava cheio de raiva. Raiva por perder sua mãe, raiva por não ter o filho homem que queria, raiva da vida. E descontei tudo em você. Mas você nunca mereceu nada daquilo. Você era uma criança inocente, e eu destruí sua infância por causa da minha amargura. Ele tossiu, o corpo tremendo com o esforço. Vi você na vila outro dia. Você estava com seu marido e seu filho. Você parecia tão feliz, tão completa. E percebi que você conseguiu tudo aquilo apesar de mim, não por minha causa. Você é forte, Marina, sempre foi. E eu fui burro demais para ver. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Eu te perdoo, ela disse, e surpreendeu-se ao perceber que estava dizendo a verdade. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Passei anos carregando a dor do que você fez, e não vou mais. Você não tem mais poder sobre mim. Antônio soluçou, um som quebrado e patético. Você é melhor do que eu jamais fui. Obrigado por vir. Só queria que você soubesse que eu tenho orgulho de você, mesmo não tendo direito de ter. Marina se levantou, preparando-se para ir embora. Na porta, ela se virou uma última vez. Espero que você encontre paz também, ela disse, e então saiu deixando o passado para trás definitivamente. Antônio faleceu 3 dias depois, mas Marina não foi ao funeral. Não por raiva, mas porque aquele capítulo da sua vida estava encerrado e ela precisava focar no presente que havia construído. Agora deixa eu te fazer a pergunta final. Me conta nos comentários. Você acha que pessoas que machucaram tanto os outros merecem um perdão final? Ou você acredita que Marina foi forte demais em perdoar alguém que destruiu anos da vida dela? Pausa o vídeo e compartilhe a sua opinião sincera, porque essa é uma das perguntas mais difíceis da vida. Os anos continuaram passando e a vida de Marina só melhorava. Miguel cresceu e se tornou um menino esperto e carinhoso, com o mesmo talento para máquinas que a mãe. Laura se formou na universidade e voltou para ajudar na administração da fazenda e da oficina, transformando o negócio familiar em algo ainda maior. A oficina Almeida abriu uma segunda unidade na cidade vizinha, e Marina treinou jovens da região para seguirem seus passos, ensinando mecânica para quem tinha vontade de aprender, independente de gênero. Ela se tornou uma inspiração, a mulher que transformou rejeição em propósito, dor em força e solidão em família. Rodrigo continuou sendo seu parceiro em tudo, e o amor entre eles só crescia com os anos. Eles envelheceram juntos, construindo uma vida que nenhum dos dois imaginava ser possível. Marina nunca esqueceu de onde veio. Em cada motor que consertava, em cada peça que ajustava, ela lembrava da menina que um dia trabalhou no chão empoeirado de um galpão só para se sentir útil. Mas agora, ela não precisava mais provar nada para ninguém. Suas mãos calejadas não eram símbolo de rejeição,
mas de força e capacidade. Elas construíram máquinas, negócios e, mais importante, construíram uma vida. Uma vida onde ela era amada, valorizada e respeitada. Uma vida onde ela não era um peso, mas o centro de tudo. A mulher que cresceu invisível aos olhos do próprio pai se tornou impossível de ignorar, não porque buscava atenção, mas porque sua luz era tão forte que iluminava todos ao redor. Certa tarde, muitos anos depois, Marina estava na varanda com Rodrigo, agora ambos com cabelos grisalhos e rugas que contavam histórias de anos felizes. Miguel estava na oficina, já adulto, cuidando dos negócios com a eficiência que aprendeu com a mãe. Laura visitava com os próprios filhos, fazendo a fazenda explodir de vida e risadas. Marina olhou para tudo aquilo que tinha construído e sentiu uma gratidão profunda. "Você está pensando no quê?" Rodrigo perguntou, segurando sua mão. Marina sorriu. "Tô pensando que se alguém tivesse me dito anos atrás, quando eu estava naquele chão sujo consertando um trator quebrado, que um dia eu teria tudo isso, eu nunca teria acreditado." Rodrigo apertou sua mão. "Você merecia tudo isso e mais." "Sempre mereceu." Marina virou-se para ele, os olhos brilhando. "Eu sei. Demorei muito tempo para acreditar, mas agora eu sei." A história de Marina não é apenas sobre encontrar o amor ou construir um negócio de sucesso. É sobre uma mulher que se recusou a ser definida pela rejeição que sofreu, que transformou cada ferida em força, cada lágrima em determinação. Suas mãos, que um dia foram vistas como estranhas por trabalharem com graxa e motores, construíram não apenas máquinas, mas um império de respeito, dignidade e amor. Ela provou que o valor de uma pessoa não está no que outros pensam dela, mas no que ela escolhe fazer com sua própria vida. Marina escolheu reconstruir, escolheu amar, escolheu perdoar e, acima de tudo, escolheu ser feliz. E nessa escolha, ela encontrou não apenas um marido, mas uma família verdadeira. Não aquela determinada pelo sangue, mas aquela escolhida pelo coração. A mulher que ninguém queria se tornou a mulher que todos admiravam. E suas mãos calejadas, que consertavam o quebrado e construíam o novo, provaram que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar.